Então, os nossos alunos da área da comunicação, sobretudo, eles têm uma vantagem, que eles estão aqui porque eles querem, os pais provavelmente eles não queriam que eles estivessem na área da comunicação. Eu acho que o problema de nossos alunos na universidade fundamentalmente começa no ensino fundamental, em que eles não foram preparados para estudar, eles não foram preparados para ter uma rotina de estudo adequada para eles poder vir para o ensino médio, depois para a universidade, com um planejamento, porque você precisa de planejamento para estudar, você precisa ter lido. Então, eles têm que ser incentivados a ler, eles têm que ser incentivados a fazer conta. Aí eles vêm para a universidade pensando que aquilo não vai ler, que aqui eles não têm que fazer conta, porque são carreiras ou cursos da área mais artística, né, da área da comunicação, e na verdade eles precisam de tudo isso, muito mais, para ser artistas. Então, acredito que alguns têm uma base um pouco melhor, porque vem de um ensino de qualidade melhor. O ensino médio público, ele tem uma defasagem mesmo. Mas eu acho que isso não é o aspecto mais importante ou o limitante. Acho que assim, muito é da força de vontade. O que eu percebo é uma dificuldade de se comunicar no coletivo. Ainda que a gente tenha uma rede social muito forte, mas na hora de eu colocar a minha opinião com os outros, se criam obstáculos para isso. E aí fica difícil de fazer com que as pessoas possam trocar ideias e, enfim, amadurecer aquelas ideias que estão tão bem estabelecidas. Então, essa é um pouco a realidade que eu vivencio. Eu penso que os professores universitários, geralmente, na minha área, né, é mais da pesquisa, muitas vezes eles vão naquela visão científica cartesiana, que é meio reta, e aquela metodologia científica também que é engessada, que esquece um pouco do senso comum. Né? Acho que existem pessoas que realmente parece que têm o dom de dar aula, sabe? Eu tenho uma metodologia legal, tenho um jeito de dar aula legal que deixa a aula interessante, que deixa o ambiente confortável, que faz o aluno querer se interessar, sabe? Assim como tem professores que realmente chegam e simplesmente é aquela aula parada que realmente dá para ver que não tem didática, que, sabe, não tem uma coisa pronta. Tem professores que parece que fazem a aula certinho, tem professores que já você vê que é um pouco desorganizado. Então, assim, tem uma gama muito grande dentro de um mesmo curso, acredito que em todos os cursos da universidade, né? Dá a impressão que as pessoas estão procurando algo que como se ali só a aula ou a atividade em si fosse solucionável, fosse responsável para transformar aquele profissional num bom profissional. Como se a formação tivesse, de alguma forma, sendo responsabilidade do outro e não minha. Como se o meu percurso formativo não fosse trilhado por mim, mas me dissesse o que fazer e eu tenho que responder ao que me diz que deve ser feito. E eu acho que essa mudança de protagonismo do estudante que entra, ela ainda é necessária. Assim, parece que tem uma certa passividade. Então, essa é a aposta, né? Eles vêm do senso comum e o embasamento científico vem do senso comum, sai para aprender e depois volta para ensinar. E eu acho que isso aí já está meio defasado, porque, na verdade, não tem a educação sensível, né? E sem educação sensível a gente vira máquina. E aí eu acho que meio que essa metodologia já deu, e alguns professores ainda trazem essas heranças meio mercadológicas, né? Acho que quando a pessoa é pré-determinada, ela quer muito aquilo, ela faz o curso por uma questão de vocação e não por uma, sei lá, falta de opção, ela vem com ela pode não ter uma qualidade técnica, mas ela vem com muita vontade de aprender e ela consegue assimilar melhor os conhecimentos. Acho que é papel também nosso aqui do professor tentar criar metodologias para que esse aluno se engaje nas atividades e ele sinta prazer de estar fazendo aquilo. E, consequentemente, tendo esse prazer de fazer, ele vai fazer melhor, entendeu? É que eu acho que alguns modelos precisam ser revistos para que as aulas sejam mais envolventes. Quanto mais envolvente for a aula, mais o aluno vai se doar para a aula. Mesmo que ele venha de uma base ruim, ele vai vir com uma base, ele vai melhorar essa base e ele vai melhorar a qualidade.
porque eles têm uma importância muito grande para a nossa sociedade. Eles são importantes para a nossa sociedade, porque eles estão levando para a sociedade problemáticas que são discutidas todos os dias e que são importantes a gente resolver através do mundo da arte. E eu vou me usar como exemplo. Eu vim de um ensino público durante toda a minha trajetória do ensino médio fundamental. E quando eu cheguei no ensino superior, eu era um dos poucos da minha turma com o ensino público. Vários amigos de outras cidades, de outros estados, com ensino particular. E lá no dia da minha formatura eu ganhei um mérito estudantil. Por exemplo, por quê? O mérito é o reflexo de um esforço. Eu me esforcei muito, eu trabalhei voluntariamente, eu me envolvia nas aulas, eu fazia de fato tudo aquilo. Mas tive bons professores, né? Então acho que a base é muito importante. Mas ela não pode ser desculpa para os professores, muitas vezes, né? E nem para o aluno. O aluno não pode usar isso como subterfúgio para não fazer, porque não aprendeu. E nem o professor para dizer, o cara já veio ruim, não tem como eu ensinar ele aqui. Porque sim, é nosso papel transformar a vida do aluno. É uma universidade. Então o papel do professor é transformar aquilo, se possível, para melhor, para que gere uma reflexão nesse aluno e que ele perceba o potencial que ele tem. Não existe limitação para aprender. Todo mundo tem capacidade. Se o professor se esforçar, ele vai conseguir engajar aquele aluno e tornar ele, com certeza, uma pessoa melhor e no futuro um profissional melhor.